Comece a declarar palavras de amor para o Senhor. Tu és adorado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Nós chamamos a tua atenção nessa tarde, Pai. Tu és exaltado, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Nós te entronizamos neste lugar, Rei da Glória. Que entre o Rei da Glória. Que entre o Rei da Glória. Que entre o Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória, Jesus. Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória. Sei. Rei da Glória. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Vamos cantar isso. Lindo, lindo, lindo é. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias eu te dou, Jesus. Jesus, vamos cantar mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra quem tu és, Senhor, mostra quem tu és. Então me leva, à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo. Eu te dou, Jesus. Jesus. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Declare bem forte isso. Jesus.
novamente. Lindo, lindo, lindo és. Erga a sua voz, erga a sua voz. Sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva. Tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos ver como tu és. Nós queremos. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, nos fazem cantar santo? Vamos subindo. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, ver você, ver você. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Declare bem forte.
Nós queremos ver como Tu és. Nós queremos ver toda a Tua beleza e toda a Tua glória. Só quero ver Você. Só quero ver Você. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Se você pode erguer suas mãos. Santo, Santo, Deus poderoso. Vamos, igreja. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus
Deus poderoso, Deus poderoso, que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória. Tu és santo, tu és digno, não há outro como tu. Vamos cantar isso. Tu és santo, tu és digno, não há outro como tu. Vamos subindo. Tu és santo, tu és digno, não há outro como tu. Tu és santo, tu és digno, digno é o Senhor. Tu és santo, tu és digno, não há outro como tu. Tu és santo, santo, tu és digno, não há outro como tu. Digno, 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 sim, tu és digno, tu és santo, tu és digno, não há outro como tu. Pai, nessa tarde, o Senhor vem, Senhor, sobre nós, Senhor. Nós tenhamos a revelação de quem Tu és, de como Tu és. Tu és santo, Tu és digno, como Tu. Senhor, Tu és adorado, Tu és exaltado neste lugar, Pai. Nós Te entronizamos. Tu és santo, Tu és digno e não há outro como Tu. Como Tu. Não
Declare mais uma vez. Tu és santo, vamos subindo. Tu és digno, não há outro como tu. Tu és santo, tu és digno, não há outro, não existe outro como tu. Nessa tarde, aplauda o Senhor o mais forte que você pode. Tu és, Senhor. Tu és santo, digno. Não há outro como tu. Amém, amém. Amém. Se sente, fique à vontade. Essa tarde gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui junto conosco. Nós estamos muito felizes, empolgados por que Deus tem feito nesses dias. E nós temos a certeza que o Senhor está neste lugar. E que isso que o Senhor está proporcionando nesses dias foi algo que Ele separou para você. Então, aproveite cada momento. Amém? Sem mais demorar, eu queria chamar o Michel aqui na frente. Nós vamos continuidade. Chamar o pastor Sérgio aqui, que ele possa orar pela vida do Michel. Pai, nós queremos te pedir uma bênção, Senhor, especial sobre a vida do teu filho. Usa ele como canal de bênção, Pai amado, para nossas vidas. Através de sua boca, Senhor amado, que tu venhas, ó Pai amado, trazer, ó Pai, esse maná, Senhor do céu, pela tua palavra, Senhor, que já foi revelada ao seu coração. Obrigado, Deus, entrego ele nas tuas mãos. Usa ele como tu queres, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém. Nós estamos trabalhando desde ontem a respeito de como desenvolver uma vida de oração. E ontem foi um tempo muito precioso, onde nós falamos um pouco do conhecimento de Deus e da beleza de Jesus. E eu queria continuar essa próxima sessão falando um pouco sobre a cultura de oração. Quando nós usamos essa expressão cultura de oração, a gente precisa entender o que significa isso, o que está por trás dessa expressão. Então, primeiro, a palavra cultura. A gente precisa entender o que significa cultura, para depois entender o que é cultura de oração. Então, cultura significa a maneira pelo qual nós enxergamos a vida. Então, todos nós temos uma ótica da vida. Os filósofos e os teólogos chamam isso de cosmovisão, que é a visão que você tem do mundo. E a nossa visão de mundo, ela é normalmente influenciada, às vezes, pelo meio que nós nascemos, a nossa família, os nossos familiares. Às vezes a nossa cosmovisão, ela é influenciada pelo meio religioso também, dependendo da igreja que você foi criado, dependendo do meio que você foi criado, a forma como você foi discipulado, ou dos ensinos que você ouviu, aquilo cria uma maneira de você enxergar a vida. Você interpreta a vida através daquele óculos. Então todos nós aqui hoje temos um óculos, que é a nossa cosmovisão, é a maneira como você enxerga a vida. Então, quando eu uso a expressão cultura de oração, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós precisamos enxergar a vida através do óculos da comunhão com Deus. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente está envolvido, precisa ser administrado e feito a partir do lugar de encontro com Deus. Então, uma outra expressão para cultura também tem a ver com cultivar. Por exemplo, a palavra agricultura, que significa o cultivo da terra, o cultivar da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor chamou o primeiro homem e disse o seguinte para ele: Adão, você deve guardar o jardim, mas você deve também cultivar o jardim.
Então, o jardim do Éden, na verdade, deveria ser traduzido como jardim no Éden, não do Éden. Porque o jardim no Éden, o Éden era um pedaço específico de terra geográfico, aonde Deus colocou o homem, e ele deu a incumbência do homem fazer com que aquele jardim, que significa terra de prazeres, a missão de Adão era fazer com que essa terra de deleite se expandisse por toda a terra. Toda a terra não era o jardim, apenas um pedaço de terra era o jardim. E a partir daquele lugar onde o homem e Deus tinham comunhão, a missão de Adão seria feita na terra. Ou seja, o primeiro chamado do homem, a primeira incumbência do homem, o comissionamento do primeiro homem, era fazer com que a cultura do Éden se espalhasse por toda a terra. E é muito interessante e significativo isso, porque o Éden era um lugar onde todos os dias, na viração do dia, Deus vinha encontrar com o homem, e a partir dessa relação entre o céu e a terra, Adão iria estabelecendo a ordem do céu na terra. E é muito interessante que quando Jesus vem, e a gente sabe que Adão não cumpriu essa missão, e a gente sabe que Adão falhou nessa missão, e que ele pecou contra Deus, e que ele entrou em rebeldia contra Deus, e ele perdeu o direito de ser o cogerente de Deus. É por isso que quando você encontra Jesus na tentação, Satanás chega para Jesus e diz, se você me adorar, eu te darei os... Vocês lembram disso? O que Satanás fala para Jesus? Se você me adorar, eu te darei o quê? Vocês leram isso na Bíblia? Os reinos da terra. Por que Satanás está oferecendo os reinos da terra? Porque o homem perdeu o direito legal de governar a terra quando peca. Por isso que Satanás é chamado de príncipe desse mundo, porque ele tomou o direito da mão do homem de governar a terra. Então era necessário que viesse um outro Adão para recuperar o direito de governar a terra. Quem foi esse outro Adão? Jesus. Se o homem perdeu o direito de governar a terra, um outro homem precisava ser enviado para redimir e tornar a ter o direito de governar a terra. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está dando um golpe na cabeça da serpente. Gênesis 3:15 diz que se levantaria uma semente da mulher, alguém que nasceria de uma mulher e que iria esmagar a cabeça da serpente, ferir a serpente e retomar o direito de governar a terra. Essa obra foi feita por Jesus na cruz, quando ele morre e quando ele ressuscita. Por isso que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, quando aquela mulher vai encontrar com ele, ele é confundido com um jardineiro. Já parou para pensar nisso? Jesus é confundido com um jardineiro, porque a mesma obra que o primeiro Adão tinha de estabelecer o jardim na terra, é a mesma obra que Jesus veio restaurar. O que significa isso? Jesus veio para restaurar uma cultura de comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão. O que significa comunhão? A gente fala as palavras assim, mas a gente não para pensar no que está por trás daquilo que a gente tanto fala. Por exemplo, irmão, vamos ter comunhão. A gente usa essa expressão na igreja. E aí a gente traduz comunhão como um evento onde a gente se reúne para comer, onde a gente se reúne para jogar videogame, onde a gente se reúne para comer pizza, sei lá, tudo isso. Todas essas coisas nós podemos fazer enquanto estamos tendo comunhão, mas não significa que o fato de fazê-las estamos tendo comunhão, porque comunhão fala a respeito de unidade, de quando aquilo que é teu é meu. Quando nós casamos, nós passamos a ter comunhão de bens. Não tem essa expressão jurídica, comunhão de bens? Tem alguns que usam comunhão parcial de bens, mas eu acredito que quando você casa, você tem comunhão de bens. Você compra uma cama, você compra uma geladeira, você compra um sofá, e aí você casa. Aí imagina você chegando em casa, abraçando a geladeira e falando assim, essa geladeira é só minha. Não, essa geladeira não é só sua. Agora aquela geladeira pertence à família, pertence ao casal, uma comunhão de bens. A geladeira é do homem e é da mulher, a cama é do homem e da mulher, o sofá é do homem e da mulher, não é nem de um nem de outro, dos dois. Comunhão é quando você começa a dividir o coração. Então o que Adão tinha que fazer e o que Jesus veio restaurar
é uma cultura de comunhão com Deus. E parece que isso é óbvio, e parece que isso é muito simples, mas se nós olharmos para a nossa vida e para a vida cotidiana da igreja, nós vamos descobrir e perceber que muitas das nossas atividades eclesiásticas são realizadas sem comunhão com Deus. Simplesmente porque a gente acha que é bom, simplesmente porque a gente decide que tem que fazer, simplesmente porque a gente entende que existe uma necessidade. E dessa forma, a igreja vive baseada em fazer coisas para Deus, ao invés de fazer coisas com Deus. E a nossa vida cristã também é toda baseada em atividades, inclusive a nossa própria espiritualidade. Eu posso garantir para vocês que a maioria de nós, quando pensa em oração, pensa numa atividade chata, difícil e que nós temos que fazer para ficar bem com Deus. Quantos aqui tiveram aquela experiência de prometer ter uma vida de oração, falhar no primeiro dia, ficar com muita vergonha e nunca mais voltar? Estamos juntos nisso? Por quê? Porque você pensa que a sua vida de oração é uma espécie de moeda de troca que vai fazer Deus te aceitar. Logo, quando você deixa de orar, você fica condenado, culpado, com peso no coração, pensando que Deus está contra você, pensando que Deus está com raiva de você, pensando que Deus está entristecido porque você não leu a Bíblia e não fez a última hora de devocional. Porque nós não compreendemos que oração não é apenas uma coisa que você faz para comprar Deus, mas é uma relação, é um relacionamento, é trocar coração, é trocar sentimentos, é se envolver naquilo que Deus pensa e Deus se envolve naquilo que a gente pensa, e se aquilo que a gente pensa não está de acordo com o seu modelo, pelo seu Espírito Ele vai nos transformando, e na medida que a gente vai andando com Ele, nós vamos nos tornando como Ele, em todos os sentidos. João capítulo 15, versículo 15, e todo João 15 é lindo, quando ele diz que não há em nós, na nossa natureza, o poder de produzir frutos. E ele diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. E através dessa permanência, que significa conexão, se conectem comigo, e na medida que você está conectado comigo, vocês vão dar frutos. E nisso serão meus discípulos. O que significa ser um discípulo? Alguém que permanece em Cristo, e porque permanece em Cristo, produz frutos. Mas olha como é interessante, até a palavra frutos, quando a gente pensa em atividades. Normalmente esse versículo é interpretado da seguinte forma: se eu ficar com Jesus, eu vou ganhar muitas almas. Se eu ficar com Jesus, eu vou fazer muitas coisas, eu vou operar muitos sinais, eu vou fazer a terra tremer, eu vou ser uma pessoa cheia de atividades ministeriais. Faz sentido para você? Fruto, quando você pensa fruto, o que você pensa? Alguma coisa que você vai produzir para Ele. Mas tem uma passagem lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, se eu não me engano, que fala a respeito de frutos. Mas esses frutos que estão relacionados em Gálatas não fala a respeito de atividades, mas fala daquilo que nós nos tornamos. Já leram essa passagem? Frutos do Espírito? O que são frutos do Espírito? Caráter de Jesus. O que são as obras da carne? Caráter de Satanás. E você já parou para perceber que é diferente? Um é fruto e o outro é obra? Não é fruto da carne, é uma obra da carne. A semelhança de Cristo, se tornar semelhante a Cristo, tem a ver com um estilo de vida onde você planta um jardim, por isso que é uma semente. Faz sentido para vocês? Estamos juntos, gente? Ou está difícil de compreender? Frutos do Espírito tem a ver com um jardim, um cultivo, é uma relação, é um plantar, é regar, não nasce na hora que você quer, tem tempo, tem estações de seca. É assim a nossa vida espiritual. Existem épocas que você está vibrante, existem épocas que a árvore só tem folhas,
aí depois vem frutos. Existem épocas que a folha cai, no inverno normalmente as folhas caem e a árvore continua ali feia, sem beleza alguma, sem fruto algum, mas mesmo assim, no período de inverno, onde ela não tem tanta beleza, suas raízes estão fincadas no solo, sugando nutrientes para que na próxima estação ela produza beleza. O que é beleza? Folhas, frutos. São estações da vida, mas você continua fincado em Jesus, seja sentindo arrepio, seja não sentindo arrepio, seja sentindo o mover de Deus, seja não sentindo o mover de Deus, você permanece nele. E nisso nós produzimos frutos. Frutos tem a ver com tornar-se como ele. E grande parte do nosso cristianismo hoje é focado naquilo que nós fazemos e não naquilo que nós nos tornamos. Você pode passar a vida inteira fazendo um monte de coisas para Deus e nunca tornar-se como ele. Paulo faz declarações assustadoras quando ele diz: olhe para mim, imite a minha vida, porque se vocês imitarem a minha vida, vocês vão imitar a Cristo. Como que é a igreja hoje? Irmão, não olha para mim não, olha para Jesus. Paulo tinha uma teologia diferente. Ele dizia: não, olha para mim. A gente espiritualiza tanto a coisa que a gente faz coisas tão espirituais que nem Deus fazia. A gente inventa coisas que Deus nunca disse. Paulo fala: sede meus imitadores. Mas por que Paulo diz isso? Porque Cristo está tão entranhado na vida dele que cada passo que Paulo dava era Cristo andando na terra. Porque ele desenvolveu uma vida de comunhão. Paulo, ele fala coisas tão profundas que a gente quase entra em crise quando ele diz: eu estou com muita dúvida, não sei se eu devo morrer, porque morrer está com Cristo. Eu não sei se devo viver, porque viver significa que eu vou fazer o seu reino avançar. Eu estou realmente em dúvida, porque talvez o morrer seja lucro. Gente, qual de nós pensa que morte é lucro? Ninguém quer morrer, ninguém quer sair dessa vida. Quando algum parente morre, algum parente cristão morre, a gente fica em crise, luto, tem gente que fica em depressão meses e meses. Por quê? A gente está agarrado a essa vida. Mas se ele está em Cristo, e se ele morreu, significa que ele está com a pessoa mais bela do mundo, e que ele está no lugar mais incrível do mundo. Mas como nós somos tão materialistas e tão secularizados, a gente ama a vida demais. E não tem como ter avanço missionário numa geração que ama muito a vida. Porque o grande avanço missionário vai vir de uma igreja que não ama a vida, que está disposto a qualquer coisa por causa do seu amado. Mas como que a gente vai deixar de amar a vida se a gente não consegue permanecer naquele que deu a vida por cada um de nós? Tem um versículo muito lindo na Bíblia, você pode citar ele, que é João 3,16. Você sabe esse versículo? Quem sabe falar ele de cabeça aí? Ninguém sabe? Vamos lá. Todos juntos. Deus amou. Amém. Agora eu quero ver você citar 1 João 3,16. João 3,16 diz que ninguém tem maior amor que esse do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Do que aquele que entra na frente da bala. Isso é ser como Cristo, quando você dá a vida pelo seu irmão. Percebe? Comunhão com Deus faz você se tornar semelhante a Ele. É claro, gente, que isso não é uma coisa que acontece 5 minutos, um mês, uma semana, amanhã você já vai estar nesse nível. Não, é uma vida de semear, cultivar a terra. Qual terra? Do nosso coração. Faz sentido para vocês isso? Uma outra coisa relacionada a jardim. Diz, se eu não me engano, Mateus 13, que o semeador saiu a semear. E ele semeou.
Ele plantou uma semente num coração que tinha muitas pedras, ele plantou semente num coração que tinha muitos espinhos, ele plantou uma semente num coração que era muito superficial, e aí então ele encontrou um coração que não tinha nenhuma desses obstáculos, mas que era uma terra boa. E aí diz que o coração que recebeu a semente é a palavra, e o coração é a boa terra ou uma má terra. Mas diz que o coração que era uma boa terra ainda teve níveis de produtividade. Mesmo sendo um coração de boa terra, diz que produziu 30, 60 e 100 por um. O que tem que ser feito para que a nossa vida produza 100 por um? O que precisa ser feito com as palavras que você ouve? Você está ouvindo um monte de palavras aqui, mas pode ser que essas palavras estejam caindo num coração cheio de pedras, cheio de pedregulhos. Não vai conseguir penetrar. Talvez você está com um coração cheio de espinhos e vai sufocar a semente. Ele fala que os espinhos são as riquezas dessa vida, são as preocupações dessa vida. Você está aqui, mas você está com a cabeça em outro lugar. Então a semente está sendo lançada, mas não vai alcançar. Mas existe um coração que está olhando e que está concentrado na semente. Mas o que vai fazer com que a semente seja produtiva no nível de 100 por um é a qualidade da terra e a atenção que a terra dá para a semente. Eu não entendo muito de agricultura, mas eu sei o seguinte: quando você planta uma semente, essa terra ela precisa estar totalmente pronta, adubada, sem nenhum tipo de erva daninha, porque as ervas daninhas sugam o poder da semente, de maneira que aquela semente não produz a totalidade que ela pode produzir. Então, para que essa semente alcance o nível máximo de produtividade, naquela terra, naquele coração, não pode ter ervas daninhas, que são coisas da nossa vida que roubam a nossa atenção à palavra. Nós não conseguimos focar o nosso coração na palavra, de forma que produza 100 por um. Talvez você esteja produzindo 30 ou 60, mas tem um nível glorioso de produção espiritual, que é tornar-se semelhante ao Filho de Deus. Estamos juntos nisso? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Eu quero te mostrar um versículo. Todo o capítulo de Romanos 8 é incrível. Versículo 29, diz assim: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você leu esse texto? Lê de novo, olha para ele, olha o que está dizendo. Está dizendo que Deus te predestinou para que você seja conforme a imagem do seu Filho, para que o Filho, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que o texto está dizendo? Que Jesus é o seu mano velho. Sabe o irmão mais velho? Ele é o primogênito. Quem é o primogênito? O primeiro, o mais velho, o primeiro filho. Ele é o primogênito de muitos irmãos. E que Deus te predestinou para que você se torne a imagem do Filho de Deus. Esse é o objetivo final da vida. Desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. Porque a Escritura diz que você se torna aquilo que você contempla. O salmista diz que você se torna semelhante ao ídolo que você adora. Então, quanto mais você aprofunda em relacionamento com Deus, mais você se torna parecido com Ele em santidade, caráter e poder. E o que é mais lindo disso tudo é que essa vontade, ela não parte de você, ela parte de Deus. E nós nos submetemos em cooperação a essa vontade. Mas se Deus tem uma vontade, isso significa que Ele está do seu lado e ao seu favor para que você desenvolva uma espiritualidade visível, de maneira que o mundo olhe para a nossa vida, olhe para o nosso congregar, olhe para a nossa maneira de ser e fazer igreja
e veja Jesus em nós. Era isso que Paulo tinha quando ele falava: pode me imitar, porque se vocês me imitam, vocês imitam Jesus. Uma vez Paulo disse: digo eu, não o Senhor. Já leram isso na Bíblia? Paulo colocou a opinião dele na Bíblia e a opinião dele virou a Bíblia. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então a palavra de Paulo virou a palavra de Deus, porque está na Bíblia. Tem uma outra que Paulo fala que deixa a gente arrepiado. Ele diz assim: segundo o meu evangelho. Calma aí, Paulo, acho que você está cruzando a linha da heresia. O evangelho não é de Jesus? Uma outra hora ele fala assim: somos cartas vivas, epístolas que podem ser lidas pelo mundo. Porque Paulo dizia que o evangelho era dele, porque ele encarnou o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é Jesus, é a sua pessoa, sua obra, sua vida, pessoa e obra, é Jesus. E Paulo está dizendo: isso encarnou em mim. Então está tão entranhado na minha vida que a minha opinião, Deus assina embaixo. A história da Bíblia é a história de um Deus buscando incansavelmente o coração do ser humano. Paulo diz isso em Coríntios, no capítulo 11, que ele teme que aquela igreja fosse seduzida pela serpente, assim como Eva foi seduzida a comer a árvore do bem e do mal. O que significa isso? Significa que a gente pode estar vivendo a partir da árvore do bem e do mal, e não da árvore da vida. A árvore do bem e do mal significa independência de Deus, mesmo sendo um cristão, porque bem e mal discernido sem Deus é pecado. Sabia que talvez construir uma creche é pecado? Porque talvez você está construindo uma coisa que Deus nunca pediu para você construir. Mas a gente acha que o simples fato de fazer coisas boas, mesmo sem Deus, é de Deus. Mas não é. Isso se chama independência. Sabia que dar comida para os pobres pode ser pecado? Porque talvez o centro que te move a alimentar os pobres é a mesma coisa que move um maçom, ou um espírita, ou qualquer pessoa. Nós removemos o evangelho da igreja e achamos que, e a gente critica os nossos irmãos católicos, mas a gente faz igualzinho ou pior. Igualzinho ou pior. A gente acha que o que vai mover Deus são as obras que a gente faz e que isso vai conquistar Ele. Deus não quer que você faça nada para Ele. Deus quer que você faça com Ele. Se Ele está fazendo, então isso é a árvore da vida. Se é algo que Ele não pediu, que Ele nunca mencionou, que Ele nunca impulsionou o seu coração. E como que eu vou saber se é Deus ou não? Eu te dou uma dica. Chamado tem a ver com a profunda necessidade do mundo que encontra o seu coração e te faz chorar para solucionar. Se é desse jeito, talvez é o Espírito Santo que está movendo o teu coração. O que te move, o que te faz chorar? O Espírito Santo coloca aquele peso no seu coração e ao mesmo tempo Ele dá graça para mudar aquela realidade. E isso não nasce de uma decisão, isso nasce de horas no lugar de oração. Não é porque você simplesmente viu a necessidade e foi comovido, é porque você começou a andar com Jesus. E aí o coração dele começou a pulsar no seu coração pela necessidade. E aí você então é empoderado de compaixão para fazer com ele. Porque a compaixão é o que vai te manter fazendo a mesma coisa com Deus, mesmo que você não tenha resultado. Imagina aí 200 vezes na mesma garota de programa,
prega o evangelho e ela rejeita, e você volta lá no outro dia e ela rejeita, você volta lá no outro dia, é igual uma mãe que encontra o menino na Cracolândia 100 vezes. Ela vai lá, vai trazer ele para casa, ele vai roubar tudo, vai fumar pedra, ela vai voltar lá de novo e ela nunca desiste. Compaixão vem de paixão por Jesus, e isso é o que te mantém fazendo coisas com Deus por 1000 anos, sem desistir, sem voltar atrás. Oh, irmãos, como a gente precisa ter comunhão com Deus. Está na hora da gente ter coragem de parar a maioria das nossas atividades e sentar aos pés dele e ser sincero com ele, dizer: a gente não te conhece, a gente tocou só uma gotinha do teu conhecimento, e a gente quer ir fundo em quem você é, a gente quer estudar as Escrituras. Nós precisamos de uma igreja bereana, que abre as Escrituras e que consulta as Escrituras e que tenta entender as Escrituras e que desenvolve uma mentalidade bíblica de estudo. Estudo bíblico não é só para teólogo, não é só para pastor em tempo integral. Estudo bíblico é para um cristão normal. Um cristão normal. Se você for a uma igreja na China, você vai encontrar um menino de 18 anos recitando os 4 evangelhos de cabeça. Porque numa vila com 200.000 cristãos tem apenas uma Bíblia. Então eles devoram as Escrituras, decorando elas, porque não podem andar com uma como nós andamos. Então a pregação numa igreja chinesa é basicamente recitar o Evangelho de Mateus inteiro, sem ter a Bíblia na frente. Como nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus, a tremer diante da palavra, a chorar lendo a palavra, deixar a palavra ferir nosso coração. A palavra lê você. Você já teve essa experiência da Bíblia ler você? Parece um scanner de Deus. Você está lendo e ela passa assim, e aquilo te confronta, e aquilo te fere, aquilo te marca, e você sente que o Espírito Santo está pegando aquilo que você está lendo e que você precisa fazer algo a respeito daquilo que você está lendo. Isso é comunhão com Deus, é quando você começa a ter encontros com Ele, e aí a sua vida começa a ser afetada, porque você está encontrando a palavra de Deus. Você está parando tudo para dar atenção à palavra de Deus. Você está sentando aos pés de Jesus como Maria. E você está dedicando o seu coração para ler a Bíblia. Quantos querem ter uma revelação aqui de Jesus? Não tem como ter revelação se você não abrir esse livro. Primeiro leia o livro. E através de ler o livro, você encontra Jesus no livro. Dá para ler a Bíblia inteira sem encontrar Jesus. Mas o único meio de encontrar Jesus é lendo a Bíblia. Você precisa ficar com ela. Pegue o livro de Salmos, leia ele inteiro, leia devagar. Cada capítulo faz um breve resumo daquilo que mais te chamou a atenção. Tem um diário, leia o livro de Salmos. Primeiro capítulo faz um resumo de 4, 5 linhas do que você achou mais forte naquilo. E aí você vai transformando esse diário num livro de oração. Todo o resumo que você faz, você transforma em uma oração. Vamos fazer um exercício? Abre aí Salmo 1. Vou te ensinar como que se faz um devocional.
Você pode fazer isso com um livro de Salmos inteiro. Bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios e não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Olha aí, de novo, a visão de jardim. Aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite. O que significa dia e noite? Significa intensamente. Intenso. Dia e noite. Você acorda com a palavra diante dos seus olhos. Antes de dormir, você está com a palavra diante dos seus olhos. Dia e noite. Você é uma pessoa intensa. E ele está dizendo que essa pessoa que aplica o coração a meditar na lei do Senhor, vai ser uma pessoa que vai ter prosperidade. Prosperidade não só de dinheiro, mas prosperidade no sentido de que você vai se tornar uma pessoa frutífera. Então você começa a orar em cima desse ponto. Senhor Jesus, me ajuda a ser um homem ou uma mulher que é como uma árvore que está plantada junto às fontes dos rios da sua palavra. Eu quero estender as minhas raízes no mais profundo dos rios da sua palavra, para que no tempo certo eu tenha folhas e frutos. Para que você precisa ter folha e fruto? Porque suas folhas vão produzir sombra para outros, e os seus frutos vão alimentar outros. Você vai ser uma pessoa inabalável, aonde o mundo vai correr para você, buscando ajuda no Senhor. Você vai ser inabalável. Como que você acha que eu cheguei à compreensão desse salmo? Lendo ele 1000 vezes. Pegando comentários bíblicos e abrindo e vendo o que os comentaristas falam. O que é ser uma árvore? Por que ele usa essa linguagem poética? Você pode fazer isso. Ou você pode fazer dessa sessão mais um monte de informação que você não vai utilizar para nada. Para nada. Então você pode comprar um livro que fale sobre o livro de Salmos. E aí você vai ler o livro falando sobre o livro de Salmos, lendo o livro de Salmos. É assim que a gente vai construindo uma vida de devoção. Por que eu sempre levo literatura para os lugares que eu prego? Não é porque simplesmente eu quero vender livros. É muito chato trazer mala pesada. Mas eu venho pensando, se essas pessoas lerem pelo menos um ou dois desses que estão nessa banca, com certeza a vida deles vai mudar. Porque literatura cristã de qualidade, e eu nunca trago coisa ruim, afeta a maneira como você enxerga o mundo. Livros mudaram a história da humanidade, tanto para o bem como para o mal. E como cristãos, nós precisamos desenvolver uma mentalidade que batiza o cérebro nas escrituras, em boa literatura, em bons livros, e começar a desenvolver uma mente que pensa de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Se você pensa errado, você crê errado. Se você pensa errado a respeito de Deus, você vai ter uma vida de oração falha, fraca. Então as escrituras, elas são o nosso manual, o nosso livro de oração, aliado a outras literaturas que podem fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente. Então, eu acredito que nesses dias está tendo uma grande revolução do conhecimento de Deus na Terra. Pessoas estão começando a voltar a amar a Bíblia, estão começando a voltar a buscar estudar teologia,
Teologia não significa só ir para um seminário. Se você pensa sobre Deus, você faz teologia. Todos aqui fazem teologia. Só que alguns se dedicam pouco, outros muito. Então todos nós podemos ser teólogos informais, que pesquisam, que estudam, que aprofundam, que desenvolvem um sistema de disciplina para conhecer quem é Deus. Então, o meu trabalho nessa sessão é, de fato, provocar em você um senso de busca e dizer para você que é possível você conseguir encontrar. Talvez você fique olhando para a sua vida, e eu sei que isso é muito comum, e você talvez está cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de coisa para resolver na sua família, cheio de coisas nas suas emoções, e você fica olhando para todas essas coisas e você paralisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu me converti em 1998. Minha casa estava destruída. Meu pai tinha saído de casa, minha mãe era viciada em cocaína, eu era viciado em cocaína e Jesus me achou. Eu não tinha nenhuma base cristã, não tinha nenhuma base de valores morais, eu não tinha nenhuma base de valores intelectuais, porque maconheiro não lê livro, e Jesus me achou. E quando ele me achou, aconteceu um fenômeno que deve acontecer com toda pessoa que nasce de novo: fome. Pedro diz o seguinte: desejai ardentemente o leite espiritual para crescer. Me assusta gente que está na igreja e não tem fome, gente que diz que converteu e não tem fome. O que é fome? Um desejo aguçado de conhecer e entender Deus. Eu queria entender Deus, eu queria compreender Ele, eu queria conhecer Ele. Então eu comecei a ganhar R$300 por mês. Então todos os meses eu ia numa livraria chamada Juerp, dos Batistas, e eu comprava 2 livros todo mês. Era no cheque, eu ganhava em cheque, e eu ia lá e comprava 2 livros, voltava para casa e devorava. Hoje não tem mais onde pôr livro na minha casa, eu nunca paro de comprar livros. Mas eu não tinha nada para ser quem eu sou, eu não tinha suporte para ser quem eu sou, nada. Eu era um zero à esquerda, mas tinha uma coisa no meu coração: fome. Fome e sede. Me assusta ver gente na igreja sem fome. Me assusta ver crente que não ama literatura, que não ama leitura. Fome. Todo mundo quer ser missionário, mas um monte de missionários sem fome. Vai levar o que para as nações? Vai levar o que para o campo? Você vai reproduzir o que você é? Meu Deus. Grande comissão é fazer discípulos de todas as nações e discípulos de Jesus. Fazer discípulos significa tornar uma nação parecida com Jesus. Então eu acho que é muito importante, antes de mais nada, nós ficarmos igual a Jesus. Mas cadê a fome? Se você não tem fome, Deus pode te dar fome. Ele é o sal que salga a nossa vida para dar sede. Mas o primeiro passo que você tem que dar é admitir: eu não tenho fome. Eu só venho à igreja. Eu
não tenho esse desejo por Deus. E talvez o que você precisa é de uma experiência de salvação. Porque há muitos pseudo-salvos em nosso meio. John Wesley era missionário e nem era salvo. Tem muito pastor que não é salvo. Tem muito missionário que não é salvo. Ele simplesmente aprendeu a cartilha. Ele repete tudo aquilo que a religião leva ele a fazer. Então tem duas coisas. Você pode pedir o Espírito Santo para trazer fome no seu coração, ou você pode pedir para que o Espírito Santo regenere o seu coração. Que talvez o problema não é falta de fome, é falta de salvação. De um encontro com a graça de Deus, de um encontro com a cruz de Jesus, de um encontro com a palavra de Deus, abrindo isso no seu coração, porque a primeira necessidade de um bebê assim que ele nasce é leite. É ou não é, minha irmã? Leite. Então o camarada diz que nasceu de novo, mas não quer leite? Tem alguma coisa estranha com a sua salvação. Tem um amigo que ele converteu e na primeira semana ele leu, primeira semana de conversão, ele leu o livro de Isaías todo em 2 dias e entendeu, que ele explicava depois. Foi logo pelo mais difícil. Que o Senhor nos abençoe com fome. Amém? O Senhor abençoe o nosso coração com a sua presença. Nosso coração tão seco, nosso coração tão desanimado, nosso coração tão desinteressado. Amém? Quero orar por você, feche os seus olhos. Eu quero que essa reunião termine, essa sessão termine de forma muito sóbria. Às vezes a gente canta alto e a gente perde a sobriedade no meio da gritaria. E o que a gente precisa é pensar. Pensa no que você está ouvindo, pondera o que você está ouvindo. Deixa descer isso no seu coração. Sem muito emocionalismo, sem muito mover, sem muita coisa. Pensa no que você está ouvindo. Pai, eu oro gentilmente ao Senhor, para que o Senhor libere fome e sede sobre as pessoas que estão nessa casa, nessa sala agora. Que o seu Espírito sopre vida no coração de quem está morto, que seu Espírito sopre fome no coração daquele que está desanimado. Eu quero te pedir, além das emoções, se existem pessoas desanimadas na jornada, desanimadas na caminhada, eu peço que o Senhor sopre vida no coração de cada um. Sopre vida, 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 vida. Eu oro por vida. O sopro que você soprou nas narinas de Adão, o fôlego de vida, a vida de Deus, a vida do Senhor, soprando e removendo desânimo, cansaço e dissolvendo o coração morno e dando um coração em chamas, um coração quente, um novo zelo pela palavra de Deus, um novo zelo, uma nova fome, um novo desejo de conhecer quem é o Senhor, um novo desejo de conhecer sua palavra. Essa é a minha oração nessa tarde, nessa noite, Senhor. Prepara o nosso coração para receber as sementes da sua palavra nesses próximos dias, onde nós vamos continuar ensinando e trazendo princípios. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Terminei.